Olá, meu nome é Bárbara e você está no Mais Sou Resumir, um canal que está aqui para te ajudar com os desafios da vida. Vamos lá, hoje o assunto é trauma, gente. Todo mundo tem, não teria como ter uma vida sem traumas, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando eu comecei a estudar sobre traumas, isso mudou completamente a forma que eu via minha vida, porque eu costumava olhar para trás e pensar nas más escolhas que eu fiz, nas vezes que eu confiei nas pessoas erradas, nas vezes que eu acreditei que alguém era legal e não era, nas vezes que a gente faz escolhas ruins. De uma forma resumida, é isso. E aí eu olhava pra trás e às vezes eu tinha vergonha das minhas escolhas, culpa, porque eu pensava, gente, eu tinha que ter sido mais inteligente, era pra eu ter sido mais esperta, era pra eu ter tido mais background pra poder tomar outra decisão. E aí eu ressentia muita coisa, ressentia por eu não ter tido esse background em alguns momentos, ressentia porque eu me achava estúpida, porque eu tinha feito uma coisa que eu não me orgulhava. E aí na hora que você aprende que a gente precisa ter traumas e os traumas fazem a gente quem a gente é na idade adulta, isso começa a ter uma razão de ser. E aí você para de sentir raiva, remorso, arrependimento, culpa, medo, qualquer coisa pelo que você passou na sua vida, e você começa a sentir orgulho, porque você teve uma vida cheia de obstáculos e você ultrapassou, passou por eles e chegou aqui hoje. Então, é como se você fizesse um paralelo entre o videogame, você tá jogando um videogame que não tem nenhum bichinho contra você, não tem nada ruim acontecendo, é só você andando pra frente a vida inteira, ou sendo ofertado com um monte de coisas legais, e um videogame onde que você tem obstáculos. Ninguém compra um videogame que não tem nada pra fazer. Todo mundo que joga videogame, ele quer o desafio. Ele quer ter o que passar, que ele quer ter aquela troca de fase, ele quer ter a briga com o chefão da fase, etc. Então, na hora que a gente consegue, que a gente pega esse exemplo, por exemplo, e joga ele pra vida, você consegue entender melhor por que a vida tem os desafios que tem, porque senão não teria graça. Eu sei que ouvir isso às vezes é complicado, porque eu detestava ouvir que a vida não teria graça se não tivesse desafios, porque eu achava que eu ia achar uma graça pra vida. Mas a verdade é que a gente precisa deles para poder formar quem a gente é. Não é incomum você encontrar pessoas com famílias muito ricas, famílias que tiveram dinheiro e, teoricamente, para quem acha que dinheiro resolve todos os problemas, então, logo a pessoa com dinheiro não teria problemas a vida inteira, e aí você descobre que são famílias extremamente problemáticas, com vários problemas comportamentais, de saúde, depressão, ansiedade, e tudo isso que permeia, na verdade, todo mundo, e não só essas famílias. Então eu tô só trazendo isso para que fique claro que dinheiro, apesar de todo mundo achar que é a solução de todos os problemas, não é, e todo mundo tem problema. Então, se fosse assim, esse pessoal viveria super bem, sem ter nada com que se preocupar, e muitas das vezes eles têm muitas coisas para se preocupar e ainda problemas graves relacionados à saúde, que é super difícil, porque não depende. Não é que não depende só da gente, parte da saúde depende da gente, mas existem algumas coisas que vêm justamente para que a gente aprenda, para que a gente seja uma pessoa melhor. Então vamos lá. Por exemplo, se você nasceu num relacionamento super tóxico, numa família que tinha muita briga dentro de casa, que os seus pais não estavam presentes, ou até estavam presentes, mas não era aquela presença que você gostaria, e isso é normal, tá, gente? Eu acho que todo mundo que cresceu lógico que você tá um adulto, você cresceu. Mas assim, acho que todo mundo cresceu em um ambiente onde que gostaria de ser melhor. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então, na hora que a gente coloca que as pessoas cresceram em lares onde que todo mundo tem uma crítica qualquer que gostaria de fazer e acha que tinha que fazer melhor, e aí normalmente a gente traz isso pra nossa vida enquanto pais e mães, e a gente quer fazer melhor pros nossos filhos, e aí normalmente a gente percebe que é difícil pra caramba, e a gente acaba até entendendo como que os nossos pais se comportavam com a gente. Dito isso, vamos aos traumas em si, que é isso que eu vim fazer aqui hoje. O que eu quero dizer? Não teria como você não ter traumas. Então, os traumas que você tem, eles vieram com você, precisaram existir e nascer com você. Para quem acredita em outras vidas, para quem acredita, vai ser mais em reencarnação e tal, vai ser mais fácil entender o que eu tô dizendo hoje. Para quem não acredita, eu gosto de pensar que é só uma explicação lúdica que pode te ajudar a entender a conexão entre a sua vida crescendo, né, entre a sua vida no passado e quem te trouxe até aqui, e a sua vida hoje e no futuro. Para quem acredita, vamos primeiro nessa vertente, porque é mais fácil, e às vezes até quem não acredita gosta da historinha, como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, porque é fácil, mais fácil de entender, e isso traz uma paz pro coração da gente. Então vamos lá.
A gente não sabe tudo que a gente fez nas outras vidas. A gente não sabe a carga que a gente traz dentro da gente. Então, quando a gente vem pra Terra, quando a gente vem pra esse planeta, e isso é o que eu acredito hoje, tá, gente? Olha, eu sou taurina com ascendente em virgem. Eu não conheço pessoas mais aterradas do que eu. Eu tive muita dificuldade de acreditar em coisas que vinham, que eu não, do além, assim, entre aspas, que eu não conseguia ver. Hoje eu tenho certeza que elas existem, até porque eu tenho 1 milhão de provas disso. Então, mas eu sei que nem todo mundo acredita ainda, não tem problema, mas vamos lá. Eu acho que se você tá aqui nesse canal, provavelmente você tem uma ligação com alguma coisa mais misteriosa e talvez pra você seja mais fácil. Mas vamos lá. Então, a gente traz essa bagagem toda. E aí a gente vem pra cá com uma missão determinada, que até eu falei outro dia num vídeo sobre o contrato de alma, ele te ajuda a saber qual é a sua missão aqui, se você ainda não sabe. Tem link na bio sobre ele, se vocês quiserem mais informação. Mas vamos lá. E aí, eu falei, vamos lá umas 3 vezes. Desculpa por isso. É o que eu quero voltar pro foco e eu fico lembrando de outros tópicos. Mas o foco. Então, o que acontece? A gente, quando vai nascer aqui na Terra, a gente determina as coisas que a gente sabe que tem que trabalhar na Terra. Isso não significa que a gente está pagando karma só, não, gente. A gente pode ter vindo aqui para ajudar um grupo de pessoas. A gente pode ter vindo aqui para ajudar um familiar. Para ajudar, às vezes, uma pessoinha só. Às vezes é um grupo, às vezes é uma pessoa. A sua missão, a sua vida aqui foi desenhada em torno desse propósito. E aí, para você chegar nesse propósito, a gente não nasce aqui na Terra lembrando quem a gente é, lembrando tudo, e vai para uma escolinha para te preparar para esse propósito. A escolinha para preparar você para o propósito da vida é seus traumas. Simples assim. Então, por exemplo, se você vai precisar ser um adulto onde você vai exercer liderança, aonde você vai precisar se virar, aonde você vai precisar entender os outros, ser sensível, ter empatia para poder captar o ambiente. Se você vai precisar ser esse adulto, e a gente está precisando muito desses adultos hoje, você vai perceber que por isso muitas pessoas são assim, você precisou passar por um ambiente traumático, onde que te deixaram na mão, onde que você teve que se virar, onde que as pessoas abusavam de você, gritavam com você, faziam todas as atrocidades que não deveriam fazer, eu sei disso. Mas tudo isso que você passou no passado foi para construir a pessoa resiliente que você é hoje. Porque hoje, na hora que você está trabalhando e que você tem a sua empresa ou que você trabalha em alguma outra empresa de outra pessoa, mas que você tem os desafios de trabalho, onde que você tem que enfrentar momentos de pressão, você foi preparado para esses momentos de pressão lá atrás, quando você era pequenininho e tinha aquele furdunço todo dentro da sua casa. Tudo que a gente faz na nossa idade adulta tem referência com o que a gente foi preparado no passado. Ah, mas aí, Bárbara, por que eu não fui? Eu fui pra faculdade, eu fiz 3 PhDs, eu fiz um monte de coisa. Sim, isso ajuda também. Mas, gente, a prática é onde a gente aprende as coisas. Por mais teoria que a gente tenha, é na prática que a gente vê como é que funciona, é na prática que você vê o que é falho e o que precisa ser melhorado. Então, tanto que não existe experiência só na teoria. Todas as experiências têm o lado prático. E a vida funciona a mesma coisa. A gente faz faculdade, você tem que fazer estágio. Tudo tem a parte prática, que é onde você realmente vê se aquela teoria toda existe, funciona, dá certo. E é ali que a gente vai pro vamos ver. Então, o que eu tô querendo dizer é, pra gente poder olhar pro nosso passado e abraçar esse passado com muito carinho, porque ele te transformou na pessoa que você precisava ser hoje. E quem é a pessoa que você precisava ser hoje, você sabe disso olhando para a sua vida. Se você é uma pessoa que enfrenta desafios, se você é uma pessoa que se vira, tem 24 horas só no dia, mas você consegue fazer tanta coisa que você nem imagina, que as pessoas falam para você o tempo inteiro, gente, eu não sei como você consegue. Você tenta fazer o link disso com a sua vida do passado. Em como que você se virava quando você era pequenininho. Ou na adolescência, ou em qualquer idade antes que você, crescendo. Normalmente eles dizem que a gente se prepara para a vida até metade, 1/3 ou metade dela. Ou seja, você tem aí 1/3 a metade da vida se preparando. Por que 1/3 a metade? Porque antigamente, gente, a expectativa de vida era menor do que a gente tem hoje. Hoje já dizem que a nossa geração vai viver mais de 100 anos. Então, o que significa que você fica se preparando em torno de 30, 40 anos. Então, se você vai viver 120, é 1/3 da vida. Se você vai viver 80, é metade. Então, é mais ou menos entre 1/3 e metade da vida, porque são mais ou menos 30, 40 anos de preparação. Sim, eu sei que parece tempo para caramba, mas você consegue imaginar condensar isso tudo na sua vida antes disso? Você ia perceber que não dá tempo.
para você aprender tudo o que você precisou aprender para poder chegar na idade adulta, sabendo o que fazer, considerando a idade adulta aí, gente, depois dos 40 anos. Então, tem até uma frase, eu acho que do Carl Jung, que fala que a vida começa depois dos 40 e antes disso é só ensaio. E é basicamente isso. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, de uma forma bem sucinta, é a proposta de vocês conectarem o seu passado com o seu presente. De vocês olharem para trás e perceberem todos os desafios que vocês passaram e como que isso foi importante para te desenvolver habilidades que você precisa hoje. Um outro ponto super legal é que na Cabala eles falam, por exemplo, que às vezes a gente passa por problemas só para ajudar as outras pessoas. Então, às vezes você passa por um divórcio, por um problema de saúde, por uma crise qualquer na sua vida, só porque mais à frente você vai encontrar uma outra pessoa com esse mesmo problema que você passou. E você vai precisar dar esse conselho para ela. Você vai precisar ser a pessoa que ajuda essa outra pessoa. Então, em alguns momentos, e essa pode ser inclusive a missão de vida de alguém, ajudar outras pessoas que tiveram o mesmo problema. E isso é lindo, gente, porque por mais que a gente se sinta sozinho quando as coisas dão errado pra gente, a gente não tá. Tem uma maré de gente que veio para esse planeta junto com a gente para poder resolver as questões parecidas e similares. Eles dizem ainda que no passado nós éramos apenas 6.000 almas e que nossa essência ainda é de 6.000 almas. Ah, mas aí a gente tem bilhões de pessoas no mundo. Sim, a gente tem bilhões de pessoas no mundo, porque as almas foram se dividindo. E daí, as Twin Flames, as Soulmates, porque as almas para poder dividir a missão. Então, era muito pesado para só as 6.000 resolverem o problema que elas mesmas criaram, diga-se de passagem. Mas, enfim, apesar delas mesmas terem criado o problema, elas tinham que resolver, e aí ficou complicado, né, gente? Aí a gente fez o quê? Clonou. A gente dividiu as nossas almas para poder ajudar nessa missão. Brincadeira à parte, mas isso é sério. E aí o que eles dizem é que nesse meio de caminho é comum que a gente encarne em blocos, em grupos de pessoas para poder resolver aquela determinada missão. Então por isso que tem tanta gente hoje querendo ajudar outras pessoas. Tem vários canais como esse falando sobre assuntos da vida. Tudo isso para poder impulsionar as pessoas que ainda estão vivendo no escuro, que ainda têm medo de um monte de coisa nessa vida, que ainda não conseguem ter coragem de enfrentar os desafios. Isso é uma coisa muito doída, gente. Quando você vive num ambiente tóxico, por exemplo, e você tem dificuldade de sair. Tem uma pessoa que trabalha comigo e ela ajuda outras pessoas também, e ela tem um depoimento lindo que eu vou contar para vocês brevemente. Ela é casada, acho que há mais de 10 anos, e ela falou que há mais ou menos, acho que 5 ou 7 anos, ela e o marido dela mudaram completamente, que parece até que é outro casal. E o que aconteceu foi que eles tinham o hábito de gritar. Ela falou que todo mundo dentro da casa dela conversava gritando, desde a época dos avós dela. Os avós gritavam, os pais gritavam, ela gritava, o marido gritava, a família do marido gritava. Ela tem 2 filhos. Os filhos começaram a gritar, já desde pequenininho. E ela falou que teve um dia que ela chegou pro marido dela e falou que ela não queria mais viver daquele jeito. Que se fosse para continuar conversando aos gritos, ela preferia se separar. Ela falou que já tinha falado isso para ele várias vezes, mas ela nunca levava a sério, porque ela tinha aquela situação no coração de, pô, mas eu vou separar e aí como é que vão ser as coisas? Eles trabalhavam juntos na mesma empresa, tinham imóveis juntos, tinha um monte de coisa misturada. E ela falou assim, gente, ia dar um trabalho danado separar aquilo tudo. E ela não queria aquela briga, principalmente por causa das crianças. E então ela falava assim, tipo, que deixava pra depois e pra lá. E ela falou que chegou esse dia, e eles estavam discutindo, e ela sentiu no ser dela inteiro que, gente, podia tudo degringolar, ela não queria mais viver no grito. E aí ela virou pra ele e falou, eu não quero mais viver assim. Não me importa o que vai acontecer daqui pra frente. Se você quiser, você pode ficar com tudo, eu não quero nada. Mas eu vou viver uma vida onde que não tenha mais grito na minha vida. Ela falou que na mesma hora, uma coisa que nunca tinha acontecido em nenhuma discussão deles aconteceu. Ele baixou o tom de voz, pediu desculpa pra ela imediatamente. Falou que também não queria viver daquele jeito. E a partir daquele dia, eles começaram a conversar baixo. Ela falou que eles não falaram isso, não conversaram com o filho nem nada. E depois disso, os filhos dela começaram a falar baixo. E ela falou que hoje a vida dela é super calma. Que a casa dela, todo mundo conversa, fala sobre tudo, mas sempre com educação e sempre com um tom de voz amigável, harmonioso, em paz.
Ela falou que sentiu como se tivesse uma energia passando ali naquele instante e que tudo mudou. Na Cabala também eles falam que às vezes, gente, a gente quando evolui, a nossa alma troca. Ou a alma de alguma outra pessoa perto da gente também. Então pode ser que dentro do mesmo corpo, fragmentos de alma, a alma dela e do marido tenha sido, sofrido um upgrade? Sofrido um upgrade. E aí, dessa forma, eles têm hoje uma vida mais calma, melhor. E ela tá super feliz. E ela contou isso como inspiração pra gente. Falou assim, gente, as pessoas falam sobre isso, sobre essas trocas de alma, e eu nunca achei que isso fosse verdade, mas eu não consigo achar outra explicação pra num dia, uma frase que eu falei minha vida inteira. Sei lá, a gente tava junto há 10 anos, por várias discussões eu falava, poxa, não dá pra gente conversar sem gritar, eu não quero mais grito, para, isso eu não gosto, isso me deixa ansiosa e tal. Ela já tinha falado de várias formas, já tinha falado que queria separar em outros momentos e nunca tinha funcionado até aquele dia. Então, gente, eu espero que essa história motive vocês também a fazer a mudança que às vezes a gente quer fazer e a gente tem medo de fazer. Porque tudo que a gente tá esperando, tudo que a gente quer na vida tá logo depois da mudança que a gente faz. Eu falo isso de carteirinha, gente. Isso aconteceu comigo também e eu conheço dúzias de pessoas para poder dar exemplos para vocês de coisas incríveis que aconteceram depois que a pessoa teve coragem de fazer a mudança que ela tinha que fazer. Dito isso, eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre as pessoas que não acreditam em reencarnação, troca de alma, nem nada disso. Pessoal, mesmo que vocês não acreditem nisso, dê uma olhada na conexão do passado com o presente. Dá só uma olhada nisso, de uma forma assim, vamos supor que tudo que você passou na sua infância tenha sido ao acaso. Todos os traumas. Veja como esses traumas te prepararam para a sua vida adulta. A ideia desse programa, a ideia dessa atitude de a gente olhar pra gente mesmo e olhar pra nossa vida, é a gente abraçar a nossa vida, porque a gente tem que se integrar. Enquanto a gente se mantém desconectado, a gente vai se desconectar do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente não sabe exatamente quem a gente cria personas. Tem vários vídeos aqui sobre isso, sobre as personalidades, as dores. Eu vou botar o link da primeira parte para vocês seguirem as outras partes aqui também. Mas o que eu quero dizer é que a gente cria personalidades de acordo com as nossas dores. E aí a gente se fragmenta. Ao invés de você ser uma única pessoa autêntica que sabe o que quer, você vira uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola, uma pessoa com a família, uma pessoa sozinha, uma pessoa... E aí você vira um leque de pessoas e parece que você satisfazer aquele monte de pessoas é muito difícil. Então, se você integraliza e volta a ser a pessoa, a alma que você veio para ser aqui, você tem que satisfazer essa única pessoa, essa única alma, que é o seu eu verdadeiro. E ela não é o seu eu adaptado a cada situação. Então é importante que a gente abrace os nossos traumas, faça as pazes com ele para que a gente não se esconda. Porque senão você vai ser uma pessoa... Aquele exemplo que tem um monte na internet, você tá cheio de dívida, mas anda na rua como se tivesse 1 milhão na conta. Sabe? Tipo, esse tipo de coisa não é para ser desse jeito. Não é pra gente vender uma imagem que não existe aqui dentro. Se não existe dentro, você pode preparar para que ela venha a existir e aí depois você coloca essa imagem pra fora. Mas o fazer isso de uma forma forçada, de uma forma com autoabuso, eu não tô falando daquela estratégia que as pessoas fazem de conta até dar certo. O fazer de conta até dar certo, gente, ele não é você vender uma mentira. É você criar o mindset. É dentro da cabeça. É você criar um mindset de que eu sou um ser poderoso, de que eu consigo fazer as coisas. Até porque nós somos. O nosso eu superior, a nossa alma, o que trouxe a gente aqui para esse planeta, ele é poderoso. Então, na hora que quando você faz de conta, na verdade não é um tão faz de conta assim, é você se conectando com a fonte. Então, quando você se conecta com a fonte, você recebe essa informação privilegiada. E aí a sua vida começa a acontecer diferente. Então, ao invés da gente ter vergonha dos traumas, esconder os traumas e fazer de conta que a gente é outra pessoa, a gente abraça os traumas, vê a conexão deles com o presente e aí começa uma nova vida. Beijo grande, vejo vocês em breve. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life?